Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Zé Dirceu, que deu uma declaração muito curiosa. Ele deu uma entrevista falando que Bolsonaro não tem condições de ir para a prisão comum, né? Olha que coisa, o Zé Dirceu com pena do Bolsonaro, que coisa, né? Não, meu amigo, sabe o que acontece nesse caso? Ele está preparando os petistas para a inevitabilidade de algum acordo que o Bolsonaro não vai para a cadeia, né? Porque vocês sabem, os petistas estão todos doidos que o Bolsonaro vá para a prisão, vai ser regime fechado e coisa e tal. Mas o pessoal já percebeu que isso pode ser uma roubada, pode ser um risco enorme. Não é que eles não queiram prender Bolsonaro, não, tá? É que eles estão fazendo as contas que se Bolsonaro realmente tiver um piripaque e morrer na prisão, eles criaram um monstro, né? Eles vão criar um monstro enorme. Então o Zé Dirceu já fez as contas com o pessoal lá e é melhor o Bolsonaro ficar em casa mesmo para não dar dor de cabeça. E ele está preparando os petistas para esse tipo de coisa. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por 3 Magnitsky para 3 ministros tristes, Javier Milei, o ANCAP lendário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, o que aconteceu? O Zé Dirceu deu uma entrevista aqui para a BBC, uma entrevista longa, falando de um monte de coisa da vida dele, não sei o que lá, e que está voltando para a política, e perguntou se ele fala com o Lula, ele disse que não fala com o Lula, ou melhor, falou que fala com o Lula por telepatia e não sei o que lá. É lógico que ele fala com o Lula, né? Por que a política do Lula melhorou nos últimos meses aí? Por causa do Zé Dirceu, evidentemente, né? O cara está mais esperto por conta disso. Outra coisa que ele falou, ele relembrou a ligação dele com o Valdemar da Costa Neto. Olha só a espinetada que ele está dando na direita aqui, né? Porque a relação dos dois é antiga. Valdemar foi um dos articuladores da aliança do PT com o PL em 2002, quando Lula foi eleito pela primeira vez com seu vice José Alencar. O José Alencar, para quem não lembra, era do PL, tá? O vice do Lula naquela época, né? E mais tarde, o Dirceu e o Valdemar foram colegas de cela, presos no âmbito do mensalão, e o Valdemar ficava bravo comigo porque eu queria arrumar uma lâmpada, porque eu queria ler. Ele dizia, Zé Dirceu, nós temos que sair daqui, para com isso, vai parecer que está querendo ficar. Eu dizia, não, Valdemar, eu quero ler, não sei o que lá, ou seja, os dois têm essa relação de colegas de cela na cadeia, né? Que coisa, né, bicho? Ninguém acha que o Valdemar da Costa Neto é o anjinho mais puro que tem no céu, né? Todo mundo sabe que tem história ali. Mas, de novo, não subestime o Valdemar. O Valdemar tem apoiado o Bolsonaro de fato, e o Bolsonaro precisa desse tipo de apoio, né? Então, ele fala mais um monte de coisa aqui, da situação, ele fala aqui, ó. Para ele, Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, não tem condições de ficar preso, por ser muito instável e sem autocontrole, além de enfrentar um quadro de saúde sensível no momento. Para ele é justo, portanto, que Bolsonaro fique em casa, nas mesmas condições do atual ex-presidente Fernando Collor de Mello, né? Então, veja, o que ele está falando aqui, né? Bom, ele fala mais um monte de merda aqui, mas ninguém se interessa mesmo pelo Zé Dirceu, né? O que interessa pra gente é por que o Zé Dirceu, que é o inimigo do Bolsonaro, que é um cara que tem uma afluência muito grande na esquerda, tá querendo o Bolsonaro em prisão domiciliar, sendo que, se você pegar a imprensa brasileira, todo mundo, não porque tem que prender Bolsonaro, porque não sei o que lá, que Bolsonaro tem que ficar preso, e um monte de petista doido por poder dizer que Bolsonaro é ex-presidiário, né? Porque, por enquanto, Bolsonaro tá preso, mas está em prisão domiciliar, né? E a expectativa da maior parte do pessoal é que ele fique assim, seguindo o padrão do Collor de Mello, né? É possível que eles façam alguma coisa do tipo botar Bolsonaro 2 dias na cadeia, só para poder dizer que ele teve na cadeia, que ele ficou preso na cadeia. Não, fiquei 2 dias na cadeia, mas aí depois volta para prisão domiciliar. Eu não descarto isso não, só para poder dizer que o cara é ex-presidiário. Vocês entenderam essa lógica, né? Esse pessoal tá doido para, caso não consiga manter Bolsonaro preso, dizer que Bolsonaro e Lula é a mesma coisa, tá vendo? 2 ex-presidiários, não sei o que lá, eles adorariam isso, né? Agora, o que o Zé Dirceu está falando aqui? Ele está ajustando a expectativa da petezada, né? A gente sabe que vai ter alguma coisa, não tem jeito, não tem como o Brasil ir muito à frente sem libertar Bolsonaro. A minha expectativa é que em 2027 Bolsonaro está solto com certeza. Talvez até antes. Vamos ver como é que vai caminhar a questão do PL da anistia lá na Câmara, né? Não está com muita bola nesse momento, mas agora que o Lula já bateu numa parede lá ao conversar com o Trump, né? Já viu que vai falar com o Marco Rubio, que não tem saída por ali, talvez ele dê um jeito de acertar a coisa com a questão do Bolsonaro, né? Vamos ver o que vai acontecer. Agora, repara, uma coisa importante nessa história também, que o Zé Dirceu, bem ou mal, ele está imbuído
nesse espírito da negociação do PL da anistia. Essa notícia que saiu hoje, Zé Dirceu, Bolsonaro não tem condições de ir para a prisão comum, saiu no dia 6 de outubro, né? Hoje, né? E essa outra notícia aqui é do dia, acho que 1º de outubro. Aqui, ó. Paulinho da Força consulta Zé Dirceu sobre PL da dosimetria. Ou seja, o Zé Dirceu está sendo consultado. Eu não sei porque que ele consultou o Zé Dirceu, porque para mim não faz sentido nenhum consultar. Para pensar. Por que tem que consultar o Zé Dirceu? Zé Dirceu não é deputado de porra nenhuma. Zé Dirceu não tem nenhum cargo no governo. Zé Dirceu ainda não é ministro do STF, que não duvida nada o Lula botar ele como... Ah, não pode porque ele já está mais velho, né? Ele já tem mais de 75 anos, não vai para ministro. Mas não duvida nada o Lula fazer qualquer coisa com o Zé Dirceu. Mas por enquanto ele não está em lugar nenhum, ele não tem nenhum papel em coisa alguma. Ele está pensando em se candidatar a deputado federal ano que vem, e eu lamento informar vocês, ele tem chance grande de ganhar, ele é um nome que é muito conhecido na esquerda, tem uma história muito grande na esquerda, e é um cara esperto, então tem uma chance muito grande de ganhar ano que vem, né? Mas para que o Paulinho da Força estaria consultando o Zé Dirceu sobre PL da dosimetria? E o que eu quero crer dessa história, eu não sei, tá? Não tô sabendo qual foi a conversa deles lá. Mas aparentemente, como eu falei para vocês, que tá tendo negociação, tá tendo. Acho pouco provável a anistia ampla, geral e restrita como a gente esperava. Vai ter a votação da anistia menor? É melhor isso ou é melhor nada, ficar sem nada, né? Porque, veja, o PL da dosimetria, conforme prometido pelo Paulinho da Força, liberaria o pessoal do 8 de janeiro. Então, não resolveria o caso do Bolsonaro, é verdade, mas talvez o acordo inclua Bolsonaro em prisão domiciliar, como justamente o Zé Dirceu está falando aqui, já está jogando a letra de que isso aí está no acordo, né? E resolveria a questão para os outros acusados do 8 de janeiro. Ainda é um absurdo? Ainda é um absurdo, mas pelo menos libera a galera do 8 de janeiro. Eu, sinceramente, acho que já é um ganho isso daí, né? Infelizmente, não sei, vamos ver como é que vai ser a negociação do pessoal. Eu tenho muito medo desse negócio de bater o pé e falar, não, que não vou negociar, que não vamos sair daqui, que vai ser isso ou nada, e não sei o que lá, e a gente ficar no nada, né? Porque sempre que você aposta o tudo ou nada, existe uma chance de você ganhar tudo, mas existe uma chance de você ficar com nada também, né? Enfim, vamos ver. Eu acho muito fácil para mim, que não estou preso, que não estou na cadeia nesse momento, ficar falando, não, vamos segurar, se não tiver nada, vai ficar todo mundo na cadeia esperando. Amigo, tem gente que tá na cadeia lá agora, cara. Não, esse pessoal não quer ficar na cadeia, não. Cadeia é ruim, bicho. Cadeia não é bom, não. Não tem esse negócio, não. E sim, eu concordo, tinha que liberar Bolsonaro, esse processo é todo errado e coisa e tal, mas eu não me sinto confortável, justamente porque eu não estou na cadeia, de ficar falando, não, vamos enfrentar, nem que tenha que ficar todo mundo na cadeia. Pô, não sou eu, né? É fácil falar isso, né? Enfim, vamos ver o que vai ser isso daqui. Talvez tenha parte dessa conversa, já é o Zé Dirceu aqui preparando a esquerda, ajustando a expectativa da esquerda de que não vai ter Bolsonaro no presídio, não. Ex-presidiário é só o Lula mesmo, né? E tá aqui o Zé Dirceu falando que... esse aqui também é a mesma notícia, né? Entrevista. Querem anistia para Bolsonaro continuar inelegível e Tarcísio ser o candidato deles, diz Zé Dirceu já há algum tempo atrás, alguns dias atrás. Isso aqui já é mais atrás ainda, né? Antes de conversar com o Paulinho da Força. E, de novo, eu não tenho dúvida nenhuma que é isso. E é uma coisa positiva no final das contas. O próprio Bolsonaro. Aquilo que eu falo, se a dosimetria chegasse a uma pena de 1 ano e 7 meses para Bolsonaro, para mim me parece bem razoável. Ah, mas Bolsonaro não ia poder se candidatar porque ia ficar pela lei das fichas limpas e coisa e tal. É verdade. Para 2026 ele não ficaria, mas ele já estaria livre em 2026. Poderia ajudar no palanque do Tarcísio, do Eduardo Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, de que seja lá quem for que ele escolha como candidato dele em 2026. E lembra, uma vez que tiver, que a gente começar a mexer lá no STF, muito rapidamente o STF vai estar mais favorável e a gente dá um jeito de anular esse processo todo, que, aliás, tem até já algum cheirinho disso acontecendo, tá? Porque o Fachin deu uma declaração hoje, mas eu vou falar sobre isso num outro vídeo, tá? O Fachin deu uma declaração hoje dizendo que esse negócio de foro por prerrogativa de função tem que ser extremamente limitado. Olha só, olha a preliminar do voto do Fux, que o Fux falou que não, que o foro correto do Bolsonaro não é no STF. E se o foro correto do Bolsonaro não é no STF, você sabe, anula a porra toda, né? Além disso, é lógico, o Zé Dirceu pode estar envolvido nessa história porque ele está envolvido com empresários que estão enchendo o saco de todo mundo lá em Brasília por conta das sanções do Trump, né? Olha só o caso aqui do Zeca Dirceu, que está chorando com Lula sobre intervenção nas exportações de frango,
porque foram suspensos da China, da União Europeia, nos Estados Unidos tem tarifa, um monte de coisa. Os empresários devem estar enchendo o saco do Zé Dirceu, pedindo para ele intervir nesse negócio para resolver o problema do Bolsonaro lá. Então é possível que ele esteja por trás desse acordo também, tá? Não tenha dúvida disso não. Não porque ele queira, evidentemente, se depender dele, Bolsonaro fica preso para sempre. Mas a questão é que não tem alternativa, né? Chegou num ponto, e se tem alguém que é capaz de reconhecer que Bolsonaro tem um trunfo muito grande com o Trump, é o Zé Dirceu que é capaz de reconhecer isso. Vamos ver se vai para frente, né? Além disso, tem uma outra análise que o pessoal fez aqui que é curiosa. Olha só, caso do Mensalão alimenta a aposta bolsonarista. O que é isso? A base de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro mantém esperança de reversão de possíveis condenações futuras, baseando-se em precedentes históricos do caso Mensalão. O principal argumento se fundamenta nas mudanças de entendimento que beneficiaram réus do processo, como ocorreu com o próprio Zé Dirceu. O caso Dirceu serve como exemplo central. Por meio de recursos, especialmente os embargos infringentes, ele conseguiu escapar do regime fechado após uma revisão dos ministros do STF sobre o crime de formação de quadrilha. A alteração permitiu que ele cumprisse a pena inicialmente em regime semiaberto, ou seja, diminuiu a pena dele e ele cumpriu em regime semiaberto, né? A complexidade do processo e estratégia de defesa, o processo atual envolvendo Bolsonaro conta com advogados que atuaram no caso do Mensalão. E, de novo, enquanto ficar na primeira turma, eu não vejo nenhuma possibilidade, mas pode ser que tenha alguma coisa, pode ser que o Zé Dirceu ajude nesse aspecto também o Bolsonaro. Será que vai ser isso? Não sei não, o Zé Dirceu é sempre traiçoeiro, ele está fazendo isso porque ele acha que Bolsonaro não vai ser um obstáculo para o Lula em 2026. O problema é que Bolsonaro vai ser um obstáculo para o Lula em 2026, e aí a coisa vai mudar muito rapidamente. Mas vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final.